Fala galera do canal Momento do Paparazzo, muito bem-vindos. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento de SofaScore, lembrando aí de você baixar, que você ajuda demais o nosso canal. Cara, se inscreve, compartilha, dá essa moral pra gente. SofaScore tem todos os dados de todos os jogadores. A gente vai trazer aqui muita informação pra vocês, treino do Flamengo, informações completas aí pra vocês. Cara, tem situação de Cebolinha, situação do Eric Pulgar, situação do Jorginho. Tem muita coisa para trazer para vocês aqui agora nesse vídeo e também um corte do nosso vídeo mais cedo, também com muitas outras situações. Eu quero aproveitar e parabenizar o Thiago Leifert. Thiago Leifert destroçou, acabou com todos que estão pedindo, Felipe Melo, com todos que estão falando da punição que é branda, que a punição foi pequena para o Bruno Henrique. O Thiago Leifert, ele foi muito técnico. Ele falou o seguinte: na regra, no artigo, diz que tem que prejudicar o clube. Outros que foram punidos por mais tempo prejudicaram o clube. E era a intenção do Flamengo que ele tomasse o cartão amarelo na partida. O erro do Bruno Henrique foi dar informação privilegiada, sem querer ou não, foi dar informação privilegiada, mas não prejudicou o clube para fazer isso, tá? Então, é simples, é justiça. E por mais que muita gente tente falar besteira, né, o Thiago Leifert deu uma mijada na cara desses comentaristas que acham que sabem de tudo, desses ex-jogadores, jornalista anti-Flamengo, bairrista, esses caras todos querem só destruir o Flamengo. Se fosse qualquer outro clube, nem denunciado era. Então é isso, gente. É isso, o Thiago Leifert destroçou esses caras que gostam de aparecer às custas do Flamengo. Agora vou trazer imagens do treino do Flamengo com mais informações para vocês. O Flamengo finalizou mais um dia de treino durante a data FIFA, né? Foi às 9h30 da manhã no CT Ninho do Urubu deste sábado aí. Cara, o Flamengo então se preparando para o confronto contra o Juventude no Alfredo Jaconi pelo Campeonato Brasileiro. Acabou que a CBF não marcou o jogo atrasado contra o Sport para o dia 10, o que deu ao Flamengo aí 4 dias de folga, mais tempo de preparação, menos viagem, né? Vai marcar lá para frente, né? Acaba que vai ser marcado mais para frente. O elenco então trabalhou forte em mais uma atividade comandada pelo técnico Felipe Luiz, que segue aí nesse impasse, né? Vai renovar, não vai? Todo mundo preocupado. A torcida tem que fazer a campanha aí pedindo para ele renovar. Técnico importantíssimo, né, que continue no Flamengo, e até mesmo porque ele a cada dia que passa mais experiente, cada dia que passa tá mais motivado, a cada dia que passa parece que tá mais preparado também, taticamente falando, para fazer mudanças, para, cara, mudar o time durante o jogo. A gente percebe ele cada vez mais evoluído e acho muito importante que o Felipe Luiz, então, seja renovado. Essa é a minha opinião, acho que é a opinião da maioria dos torcedores do Flamengo hoje, até aqueles que estavam criticando ele na época lá da eliminação na Copa do Brasil. Eu acho que hoje é quase uma unanimidade, né, o Felipe Luiz no Flamengo. Olha, mais cedo a gente trouxe uma informação que o Flamengo segura a Cebolinha, o Juninho não aceitou as propostas e tal, e vai aproveitar esses jogadores até com a possível punição do Bruno Henrique. Falo possível porque tem o recurso, mas se não for aceito, se tiver que cumprir, o Flamengo vai precisar utilizar o Juninho, né? Então, o Flamengo está aí com o Cebolinha também, que o Flamengo vai precisar ali na posição da esquerda, como reserva do Samuel Lino. O Flamengo não vai negociar nesse momento o Everton Cebolinha. Essa é a informação do Júlio Miguel Neto. Inclusive, ele conversou com o Márcio Cruz, empresário do jogador, que garantiu que tem contrato até 31 de dezembro de 2026 e que por isso eles estão mais tranquilos aí com relação a uma renovação e querem até uma renovação. O Flamengo também quer começar a negociar uma renovação, mas com calma, sabendo que termina o contrato só em dezembro de 26. A informação é do Júlio Miguel Neto. E aí a gente sabe que o Cebolinha ainda não conseguiu ser aquele Cebolinha do Grêmio no Flamengo, mas que alguns momentos teve uns momentos de lampejo, né? Mas todos torcem para que o Cebolinha vá muito bem, possa voltar a ser aquele Cebolinha do Grêmio, né? Outra coisa que a gente passa para vocês aqui, outra situação importante, é com relação ao Eric Pulgar, a recuperação do volante chileno Eric Pulgar. O Felipe Luiz já falou que quer muito antecipar a volta do Pulgar, mas que volte bem, né?
que o Flamengo precisa muito dele. O Flamengo com Eric Pulgar e Jorginho, o Flamengo fica muito forte, porque ainda tem De La Cruz, tem outros volantes ali à disposição, tem o Saul, né? O Flamengo então com o Saul que vocês estão vendo na imagem aí, Jorginho, o Flamengo com o Eric Pulgar tem muito mais opção no meio campo. E o mais interessante da gente trazer aqui também é que o Jorginho treinou junto do grupo, tá? O Jorginho que também vinha sendo poupado aí, né? Preservado em alguns jogos, questão aí também de dor na coxa, né? Muscular, ele já está recuperado e treinou junto do restante do grupo todo. E o volante Eric Pulgar vai passar por uma tomografia entre a próxima quinta e sexta-feira. Eu já falava para vocês dessa tomografia que o Fernando Sasaki, médico do Flamengo, tinha nos avisado, que era a reta final para a recuperação dele. Então, entre quinta e sexta-feira ele faz uma tomografia a fim de que o departamento médico do Flamengo avalie a evolução da lesão no quinto metatarso, tá? Se o exame apontar consolidação total da região afetada, o chileno poderá iniciar a fase final de recuperação e terá aí condições de retornar aos gramados em cerca de 3 semanas. Caso contrário, seguirá em tratamento até que a contusão esteja completamente estabilizada. Com essa notícia, né, em até 3 semanas, se forem 2 semanas, a gente pode ter ele voltando aí, relacionado, viajando para o jogo contra o Estudiantes, o jogo de volta das quartas de final lá em Buenos Aires. Mas se forem 3 semanas, infelizmente, o Eric Pulgar só retorna para a semifinal da Copa Libertadores da América. Olha, o Flamengo aí, sem acordo com a Libra, pediu o bloqueio do pagamento do pay-per-view da Série A. Agora que vocês vão ver, né? O pessoal fala que o Flamengo, o Globo e tal, vocês vão ver se a Globo não vai ficar bolada, né? Segundo o UOL, a reunião entre o Flamengo e os demais clubes da Libra para discutir a forma de dividir as receitas da TV do Campeonato Brasileiro terminou sem acerto. Assim, seguirá valendo a regra atual para a partilha do direito de TV aberta e fechada, algo que desagrada ao Flamengo. Os outros clubes não aceitaram mudanças, tá? Com esse formato, o Flamengo calcula que pode perder cerca de 100 milhões em comparação ao contrato de 2024. Já times como Bahia, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro e Vitória devem ter aumento na receita. O Flamengo ainda tenta negociar uma divisão melhor do dinheiro do pay-per-view. Como o contrato não é claro sobre esse ponto, o Flamengo enviou um aviso aos demais clubes e à Globo pedindo que a quantia não seja repassada até que haja a definição sobre as regras. A divergência começou depois que o Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do Flamengo, assumiu a presidência do clube. Essa gestão passou a contestar os critérios de divisão ligados à audiência no contrato da Libra com a Globo. O acordo total entre a Libra e a emissora é de 1,170 bilhão por ano para os clubes da Série A. Além disso, existe uma parte variável entre 100 milhões e 200 milhões que depende da arrecadação do pay-per-view. Tá? Então o Flamengo não está satisfeito com nada disso que é falado e nada disso que tem sido prometido. O Flamengo não vai querer aceitar essa situação. A gente tem uma situação importante aqui para passar para vocês, que é a questão do Juninho, né? Sem proposta de venda, o Juninho será reaproveitado no Flamengo. Há 3 semanas, os representantes do atacante apresentaram ao clube 2 ofertas de empréstimo do futebol árabe. No entanto, a diretoria rubro-negra, informação do Pablo Rafael Rua, recusou, deixando claro que só aceitaria negociar o jogador em definitivo por um valor considerado justo. Dessa forma, a gente trouxe essa informação, inclusive, só com o valor justo que ia rolar. Mesmo estando na lista de dispensáveis, o atleta permanecerá no elenco até o fim da temporada, pelo menos. Apesar das poucas oportunidades em campo, Felipe Luiz demonstra confiança em Juninho. A suspensão de Bruno Henrique no Campeonato Brasileiro deve abrir espaço para que o atacante volte, caso aí, né, o recurso seja julgado e tenha que cumprir mesmo, aí vai ter que recorrer ao Juninho, né, figurar entre os relacionados ali. A expectativa é que ele ganhe mais minutos na competição Brasileirão. Recentemente, até porque o Bruno Henrique pode atuar na Libertadores, até o momento não há nada que impeça. Recentemente, Felipe Luiz teve uma conversa demorada com um jogador em particular, que vem indo bem nos treinamentos e apresentando boa condição física. Vale lembrar que a contratação de Juninho contou à época com o aval do próprio treinador do Flamengo. Vou trazer para vocês aqui que o Flamengo finalizou mais um dia de treino, né? E o Eric Pulgar, inclusive a gente tem o Juninho que eu falei, né? O Juninho ali, olha só. Tá aí a imagem dele, né? Treinando com o Luiz Araújo, sendo aí reaproveitado no Flamengo, até pela questão do Bruno Henrique. O Felipe, que a gente falou mais cedo, que ainda não renovou o seu contrato. O Pedro,
feliz da vida, vivendo um momento aí diferente no Flamengo. O Bruno Henrique, olha aí, Bruno Henrique treinando normal, né? Bruno Henrique treinando normal. E aí os caras querem sempre, né, polemizar, falar alguma coisa, né? Impressionante. Mas o Bruno Henrique treinando normal, tá? O Eric Pulgar, vou falar para vocês, estão treinando também. O treino foi às 9h30 da manhã no Ninho do Urubu, tá? O time preparando aí para o jogo contra o Juventude no Alfredo Jaconi. Mas o Eric Pulgar só deve retornar mesmo para o jogo diante do Estudiantes, tá? O segundo jogo na Argentina. Cara, é muito importante a gente falar aqui. O pessoal lá no Uruguai, os torcedores do Uruguai, estão postando aqui incessantemente, isso é muito legal. Olha só, olha esse recado. Agora, isso aqui foi uma postagem, tá, de um brasileiro reparando isso. Agora dou um pouco de razão a quem não é Flamengo. Na boa, ver a seleção uruguaia colocar um grito, solta o Arrascaeta nessa porra. Foi a seleção do Uruguai que postou. Solta o Arrascaeta nessa porra, porque ele tá muito bem no Uruguai, metendo gol, assistência, jogando demais, né? E aí eles postaram o lance do Arrascaeta, né? E colocaram o solta o Arrascaeta nessa porra. O Uruguai fez isso, tá? Um vídeo oficial e ainda um funk feito para ele, né? Que foi feito pelo Pose, realmente, né, desalentador, mas a tendência é piorar. Sim, ano que vem a torcida pelo Uruguai será inevitável. Torcedores do Flamengo postando, e que depois dessa, pelo Uruguai, o próprio técnico do Uruguai, o Bielsa, elogiando o Flamengo. Não tem como você não ter um carinho, torcer pelo Arrascaeta, pelo Varela, que estão bem demais, talvez o Vinha, talvez o De La Cruz, na seleção do Uruguai, na Copa do Mundo. Você vai torcer pro Brasil? Vou torcer pro Brasil, óbvio, mas não tem como não torcer também um pouco pro Uruguai, torcer pro Uruguai chegar longe, né? Inclusive, como fica bem o Arrascaeta com a camisa da seleção, a camisa azul claro da seleção uruguaia, né, cara? E como jogou demais o Arrascaeta. Olha, a gente então tem aqui só uma última informação importante, que o Everton Cebolinha deve ter o seu futuro sendo definido agora para 2026. O Grêmio quer contratar o jogador, quer assinar com Everton Cebolinha, de 28 anos, tá? A decisão aí, ele é considerado peça importante pelo Felipe Luiz, mesmo né, não tendo tanta minutagem, ao contrário do Michael, Juninho, alguns jogadores que o Flamengo aceitaria negociar. O Cebolinha, o Flamengo exige um valor a mais, né? Então a decisão abre o caminho aí para conversas de renovação contratual a partir de janeiro, mesmo com um Grêmio interessado. É possível que o Cebolinha seja renovado, tá? O Felipe Luiz gosta do jogador, ele tem contrato até o fim de 2026, o diretor José Boto já se reuniu recentemente com o Márcio Cruz, entendem que ele teve lesão recente e que por isso não está aí no melhor do seu momento, mas eles valorizam o Cebolinha, tá? Então a postura do Flamengo coincide com a vontade do próprio jogador. Pessoas próximas a Cebolinha garantem que ele está mais inclinado a permanecer no Flamengo do que voltar ao Grêmio em 2026, tá? Ele ainda entende que tem espaço para crescer no time e ver a renovação como prioridade, tá? Então Cebolinha deve... o Grêmio segue de olho, né? Eles estão sempre falando nisso, né? O agente do atacante assegura que não recebeu contato nenhum oficial do Grêmio, mas o Cebolinha está aí, né? Com a possibilidade de renovar com o Flamengo. Então eu torço que ele melhore, que ele comece a ter mais minutagem, que ele vá bem aí nos próximos jogos e que possa aí ser mais um jogador à disposição aí na esquerda para o Felipe Luiz, que agora tem o Samuel Lino, tá muito bem, e seria interessante, né? Com a punição do Bruno Henrique, você não tem nem ele como atacante, nem ele como ponta. Então você vai precisar muito do Everton Cebolinha. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!